E a Isabela terá 1h10 de conteúdo, sendo que ela pode utilizar parte desses conteúdos para também introduzir vocês, os nossos participantes aqui, com as suas perguntas, tá? Caso a Isabela queira também incentivar a nossa plateia de fazer perguntas ao longo do conteúdo, fica à vontade que a gente passa o microfone, só levantar a mão e falar o seu nome. E também quero destacar que ao longo dos nossos dias teremos aqui artistas colocando e colorindo os painéis. Vamos começar com a Camila Pegado, que ao longo do dia vai fazer aqui uma arte pra gente. Sem mais delongas, então, Isabela, com a palavra. Bom tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O IBGE recebeu esse convite com muito prazer. Estar aqui conversando sobre uma área onde a gente tem condições de dar informações de dados de acompanhamento desse setor. Também queria agradecer à Francal pela impecável organização do evento, que nos traz aqui nesse mundo colorido e divertido de papelaria. E como panelista, eu quero dizer que eu tenho uma grande oportunidade de poder estar aqui conversando, trocando com quem vive a atividade, né? A gente pesquisa a atividade, mas as pessoas vivem a atividade. A gente sabe que é um setor que vem enfrentando, depois da pandemia, principalmente, grandes desafios, vamos dizer assim. Então, sem mais delongas, eu vou falar um pouco de números. Então, antes de falar de números, eu vou falar um pouco da metodologia da pesquisa, para que você aprenda, para você usar melhor o número, você entender a metodologia. Eu acho que é muito útil, né? Então, para dar uma ideia para vocês, o IBGE pesquisa domicílio, né? Ele vai informações de domicílio e também informações a empresas. Eu, como economista, eu saí da faculdade, fui direto para o IBGE, eu sempre trabalhei com estatísticas de empresas. E como é que é formado o sistema de estatísticas de empresas? As empresas elas têm que ser acompanhadas de forma estruturalmente, ou seja, como a estrutura desse setor vem se caminhando, mas também conjunturalmente, porque a estrutura ela demanda uma organização maior que mensalmente é mais difícil de você colocar essa informação. Tá ali. Então, eu venho de uma diretoria de pesquisa, como vocês estão vendo ali, né? Diretoria de pesquisa de conjuntura de empresas, onde a gente vai produzir informações a partir, indicadores a partir de informações das empresas. Como é que a gente faz essa organização? As estruturais, é um questionário longo, um questionário complexo, normalmente respondido pelo contador da empresa, mas, por conta dessa complexidade toda, ele é uma informação defasada. A última informação disponível de uma pesquisa anual do comércio, ela foi divulgada na semana passada e ela está no ano de 2021. Então, entre 2021 e 2023, como a gente está agora, é importante que a gente consiga ter indicadores que possam acompanhar o curto prazo. Então, essa é a função de uma pesquisa mensal do comércio. Ela vai criar indicadores de curto prazo, não pode ser uma pesquisa longa, como uma pesquisa anual, porque não dá tempo em um mês a gente poder... Então, ela vai diretamente... Qual é a informação core dessa pesquisa? É a receita que essas empresas oferem para a gente poder acompanhar essa performance do setor. Então, toda pesquisa conjuntural, ela trabalha com uma informação, uma única informação core. Então, no nosso caso, vocês vão ver que é a receita de revenda. Eu fui gerente dessa pesquisa durante 7 anos, mas eu também fui gerente de outras pesquisas do IBGE, da indústria do comércio e do serviço, né? Durante toda a minha vida. E, atualmente, eu estou coordenando uma pesquisa especial, as pesquisas especiais. O que significa uma pesquisa especial de empresa? Eu atendo, por exemplo, associações de classe que vêm conversar sobre desmembramento, ou então propor uma pesquisa, se é possível se propor uma pesquisa nesse nível, e aí eu tenho que avaliar se estatisticamente a gente tem condições de dar informações sobre esse setor dessa maneira. Então, vamos entrar um pouquinho nos resultados, só para vocês darem uma olhada. Agora, para cá ou para lá? Foi? Tem alguém, se quiser. Sim. Então, tá. Então, como eu estava falando, uma pesquisa, ela tem um objetivo, uma pesquisa conjuntural, como é o caso da pesquisa que vai dar informações sobre esse segmento, ela tem, o objetivo dela é criar indicadores que você possa acompanhar esse setor ao longo do tempo. E o fim, qual é a atividade fim da gente? A primeira coisa é justamente isso aqui.
a gente está em contato com quem faz, quem atua naquele setor, né? Então, informações setoriais para que a pessoa possa acompanhar a atividade ao longo, junto com outras, né, com outras informações, é fundamental. Mas também é muito importante, no caso da pesquisa mensal de comércio, que você, para ter ideia, o comércio, a gente mede a receita das empresas. Se a receita das empresas cresceram, é porque as famílias estão consumindo mais, que isso aqui é varejo. Então, ele é um indicador para o mercado muito potente, como indicador, como se fosse uma proxy de um indicador de tendência, né, para o futuro. Então, ele tem uma função de acompanhamento de mercado, também para órgãos institucionais importantes, para promover políticas públicas. Esses tipos de informações são importantes. E, por último, mas não menos importante, a gente produz informações para o próprio IBGE, porque as contas nacionais é o setor do IBGE que vai divulgar o PIB, né? Qual é o Produto Interno Bruto, e essa informação, o PIB trimestral, aquele que trimestralmente é divulgado, as informações vêm das pesquisas mensais de empresas, comércio, indústria e serviço. Então, é um acompanhamento que tem uma receptividade do mercado muito grande, o mercado está sempre esperando, porque é através desses números é que eles vão poder fazer os seus modelos, né, de evolução. Então, é muito importante que eles acompanhem muito de perto a formação desses números, né? Então, mais uma... Ih, voltei. Essa aqui. Então, o âmbito da pesquisa, então, que tipo de pesquisa está dentro dessa pesquisa que eu estou divulgando agora, que vocês vão ver as informações? A pesquisa precisa estar dentro, é uma amostra, né? Obviamente, todo mês a gente vai a campo fazer perguntas a empresas, então é uma amostra, porque a gente não vai a todas. A pesquisa anual tem em torno de 45, 48 mil empresas. A gente não pode todo mês, não há condições, né, logísticas de, se possível, isso. Então, a gente cria uma amostra probabilística, ou seja, a gente não precisa tirar o sangue todo para saber a doença. A gente tira um pouquinho do sangue, uma amostra representativa vai ter condições de poder explicar aquele todo. Então, a ideia da gente aqui, quando a gente pegar essa amostra, a gente vai pegar toda a pesquisa da pesquisa mensal de comércio, ela vai estar dentro da pesquisa anual de comércio também, né, que é a grande pesquisa. Então, a empresa precisa estar situada aqui no Rio de Janeiro, precisa ser ativa no trazendo grandes desafios para o setor de vestuário e calçados, a gente sabe, ela não está na nossa pesquisa, a gente não vai pegar essa informação. A gente só vai obter informações de pesquisas sediadas no território nacional. A variável mais importante nessa pesquisa é a receita oferida pelas empresas. A gente procura essa informação e se a empresa está atuando em mais de unidade da federação, porque essa informação é importante, eu vou explicar depois por quê. O que os empresários sabem? Eles têm controle sobre a receita oferida no mês, mas a informação para a gente trabalhar, a gente vai tirar dessa informação de receita a deflação. Então, a gente vai criar um indicador de volume, que nada mais do que a receita descontada à inflação. E aí a gente cria um volume de vendas. E esse volume de vendas é que efetivamente a gente divulga, né? A receita a gente obtém com as empresas e o trabalho de deflacionamento de cada atividade é feito internamente do IBGE por CNAE. Depois eu vou explicar melhor essa. A unidade de investigação é uma empresa comercial, ou seja, se ela está classificada como uma empresa do setor comercial, e ela pode. A gente vai acompanhar essas múltiplas atividades na UF, porque a nossa informação é uma informação do Brasil, mas ela é observada nas 27 unidades da federação e cria um indicador para eles também, vocês vão ver depois mais à frente. Bom, como é que se faz essa seleção? A gente vai nessa pesquisa anual do comércio, né, nas 48 mil empresas, e vai buscar empresas dentro dessas 41 que tem mais de 20 pessoas ocupadas ou uma unidade, ou tem a atuação em mais de unidade da federação. Com isso, a gente consegue criar os estratos, né, porque uma amostra precisa ter estratos para depois ela ser expandida e aí poder dar um resultado para um universo. Então, nesse momento, a gente vai fazer esses estratos, a gente vai cruzar atividades
e CNAEs, né, que são formadas as empresas. Alguém sabe que CNAE é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, né? É uma unidade padrão e a gente usa a CNAE porque a própria administração tributária usa a CNAE também. E, com isso, a gente vai separar as empresas em determinados grupos. Um grupo de empresas que atuam em mais de uma UF, elas fazem parte do extrato gerencial, ou seja, toda empresa que atua em mais de um UF está na pesquisa mensal do comércio. E, no caso da empresa única, onde ela só atua somente em uma unidade da federação, a gente vai fazer um corte nessas empresas, 2 cortes, na verdade, um C1 e um C2. As empresas que estão abaixo do C1 são as empresas menores, entre o C1 e o C2 são as médias, e acima do C2 são aquelas empresas que têm uma receita mais elevada e elas fazem parte do extrato certo também. Não tem amostragem sobre ela. Então, sobre essas empresas, a única amostra que a gente faz são nas pequenas e nas médias. As grandes e aquelas que atuam em mais de uma unidade da federação estão representadas aqui. Supostamente, elas dão um pouco o ritmo da performance dessa atividade. Então, elas têm uma presença forte aí. E a PMC, como eu falei, é uma amostra probabilística. Em torno de 6.770 empresas todo mês. A gente vai a 6.770 empresas em todo o Brasil e vai perguntar qual foi a sua receita oferida nesse mês. A gente precisa de eles terem fechado o balanço para poder ter essa informação. No mês seguinte, a gente trabalha internamente e divulga no início do outro mês. Então, elas têm uma defasagem de... A gente divulgou o mês de referência foi maio, a gente divulgou em julho. Agora, a gente vai divulgar junho em agosto. Né? Sempre 2 meses. Eu tenho que falar uma coisa para vocês, como o IBGE trabalha com recomendação internacional, então, todos os países que têm sistemas de estatística organizados por empresas, eles vão ter pesquisas exatamente como essa, uma pesquisa estrutural e uma pesquisa conjuntural. É um modelo... Por que isso? Porque a gente precisa ter comparação internacional. Não adianta o IBGE produzir uma informação muito específica se a gente não tem uma comparação internacional. Então, se vocês googarem lá, retail, sale, vocês vão encontrar a pesquisa mensal do comércio, em todo o mundo vai ter esse tipo de informação. Em todo mundo organizado de estatística. Nem todos os países têm um sistema de estatística muito organizado, e o Brasil tem. É equivalente a qualquer outro sistema estatístico na Europa, diferente da América Latina, como um todo, né? Essa? Foi. Então, qual é o escopo das atividades que fazem parte da pesquisa mensal do comércio? Então, todas essas atividades vão ter representatividade no comércio. Eu grifei a atividade do qual a gente está aqui conversando, né? Que é livros, jornais, revistas e papelaria. E, vocês repararem, vocês têm 3 atividades ali: veículos, motocicletas, atacado no varejo para material de construção e atacado de produtos alimentícios. Eles estão em azul por uma razão. A gente observou já há algum tempo que a principal receita dessas atividades vem do atacado, das vendas ao atacado. Então, a gente criou um indicador de varejo e um indicador ampliado, onde a gente inclui também empresas que estão classificadas como atacado. A última, atacado produto alimentício, ela é recente, né, porque a gente teve uma reformulação. Todo o sistema de estatístico, de 5 em 5 anos, tem que ter reformulação. Por quê? Porque a gente está trabalhando com... Empresas são órgãos vivos. Nascem, crescem, se juntam, se separam. Então, há um acompanhamento da estrutura desse setor via a natureza, né, de cada empresa. Então, a gente observou, eu acho que todo mundo tem essa experiência, que o consumo de supermercado, hoje em dia, diferente do passado, está muito ligado no tal atacarejo, que é o atacado e varejo. Antes, há muito tempo atrás, para você comprar no atacado não era fácil, tinha que ter um CNPJ, mas a mudança de hábito da população fez com que a gente incorporasse também. Então, a gente tem um segmento que é de atacado e também mantém um segmento de hipermercado ali. Mas, nesse caso, que a gente vai estar conversando sobre livros, jornais e revistas de papelaria, eu vou ficar no varejo restrito, né? Porque não vale a pena a gente olhar o varejo atacado, porque essas 3 atividades aqui têm receitas muito elevadas. Então, elas distorcem um pouquinho. Então, é melhor a gente olhar dentro do varejo. Então, daqui para frente, eu vou estar falando somente sobre varejo, e não o varejo ampliado, que inclui aquelas atividades, veículos e tal. Isso tem mais sorte aqui agora. Tá. Então,
Eu vou trazer um pouquinho aqui, a gente divulgou essa pesquisa, todo mês a gente tem divulgação da pesquisa mensal do comércio. Ele foi divulgado no 14 de julho, referente ao mês de maio. Agora, a próxima divulgação vai ser agora, na próxima semana, né, dia 9/8, às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, é sempre 9 horas da manhã para o Brasil todo, a gente vai fazer a pesquisa referência ao mês de junho. Então, a gente vai ter um semestre inteiro, que sempre é bom para poder a gente fazer informação. Então, quando eu trouxe esse slide aqui, é para dar uma ideia de como é que todo mês a gente divulga essas informações. A gente divulga essa informação para um indicador de comércio varejista, um indicador de comércio ampliado, e a gente traz, já separa 4 recortes temporais. Então, a comparação desse mês de maio é feita em relação a abril, né, ao mês anterior, em relação ao maio do ano passado, em relação ao acumulado janeiro-maio desse ano com janeiro-maio do ano passado, e a informação de 12 meses, que são 12 meses de maio para trás, sobre os 12 meses imediatamente anteriores. Essa informação do acumulado de 12 meses é um indicador de tendência, é um indicador mais pesado. A informação com o mês anterior é sempre um dado ajustado. Não sei se vocês acompanharam, existe na estatística, você muitas vezes tem que usar um ajuste sazonal, que é fazer uma comparação, fazer os meses serem iguais, embora eles não sejam. Por exemplo, o mês de fevereiro tem 28 dias, o mês de março tem 31. Quando você compara receitas de meses diferentes, pode ter alguma variação. Então, a gente usa um tratamento. No caso do comércio, isso é menos importante, porque sábado, domingo, feriado, o comércio tem uma atividade forte, né? Então, mas no caso de uma produção industrial, por exemplo, no caso de você estar medindo a indústria fecha a fábrica e não abre, né? Então, assim, tem uma diferença. Então, o que a gente trabalha nesse ajuste sazonal? A gente trabalha o calendário, né? Ou seja, mantendo os meses iguais, e os feriados móveis, que a gente também vai ter que calcular. Então, assim, quando tem esse asterisco, é justamente para dizer que esse é um dado ajustado sazonalmente. Eu vou trazer uma outra lâmina aqui para vocês, também exatamente da divulgação. A gente acompanha o volume de vendas para todas as atividades. Então, quando a gente tem um quadro desse, a gente tem informações dos 3 últimos meses, nessa informação pertinha, mensal, e tem a informação em relação ao ano anterior, dos últimos 3 meses também. Qual é a ideia que a gente está querendo mostrar aqui? Eu vou mostrar uma outra, que acho que é mais fácil eu mostrar não. Putz. Lembra, a receita de vendas é o indicador que a gente obtém junto às empresas. Só que, internamente, esse indicador, a gente faz uma deflação, ou seja, tira a inflação dessa receita e vai justamente produzir de volume. Então, repara que, só para vocês terem uma ideia do que é exatamente isso, por exemplo, todo mundo aqui sabe que o setor de hipermercados está com uma inflação muito alta. Então, eles têm uma receita alta. Quando você deflaciona, você tem um volume mais baixo. O combustíveis, por exemplo, a gente também acompanha a inflação de combustíveis. Combustíveis vem caindo o preço. Então, é justamente o movimento contrário. Você tem um volume mais alto e uma receita mais baixa. Então, é só para você ter uma ideia. No caso de livros, papelarias, nesse segmento, a inflação não tem um peso tão, vamos dizer assim, tão relevante nesse caso. Então, o volume e a receita acabam se tornando mais iguais. Mas não é o caso de outras atividades, né, que a gente produz também. Vamos lá. Receita. Então, vamos entrar um pouco nessa atividade. Então, essa atividade faz parte da pesquisa mensal do comércio, faz parte da pesquisa anual do comércio, né, onde você tem informações mais profundas e mais densas a respeito desse segmento, o que inclui, basicamente, os livros, inclusive os didáticos. A gente vê uma recuperação muito forte agora no início do ano 2023, com a volta às aulas, efetivamente, com editoração de livros, né, de livros didáticos, revistas, jornais e outros impressos, artigos de papelaria, tais como cadernos, né, que a gente vê aqui nessa feira toda, artigos para o escritório, organização pessoal, livros virtuais. Essa atividade ela não estava antes da reformulação. Eu não sei se eu comentei da reformulação, mas essas pesquisas, elas têm uma recomendação internacional de serem... a gente tem que atualizar essa nossa amostra de 5 em 5 anos. Estava previsto para 2020, mas a gente não tinha, em 2020, condições de fazer isso, porque essa revisão é feita pela Receita. Só que em 2020,
todas as empresas perderam receita. Então, a gente não podia deixar esse ano ser o ano referência. Então, a gente transferiu essa atualização para 2022 e nessa atualização entrou-se os livros virtuais, e-books, porque esse é um segmento que vem enfrentando uma mudança de hábito irreversível, né? De certa forma irreversível. Depois a gente vai falar um pouquinho mais em alguma lâmina mais adiante, que é esse hábito da compra pela internet, pela comodidade, por vários... Assim, a pandemia, inclusive, acentuou ainda mais isso, né? Todo mundo aqui também conhece pessoas que antes da pandemia não compravam, nem sabiam que existia e-commerce. Depois da pandemia, elas só compram, porque facilitaram, né? Então, é uma faixa de mercado que o comércio eletrônico não tinha nem ideia de que ele poderia ter entrado para ele. E a pandemia fez esse movimento. Ela incluiu nesse mercado muitas pessoas que, se não tivesse tido a pandemia, elas não iam estar nessa, principalmente pessoas mais velhas, né? Porque as pessoas mais novas já têm esse hábito, mas os mais velhos, várias pessoas idosas que passaram a comprar tão fácil, comprar pela internet e elas não tinham esse hábito antes. Então, isso vai perpassar todo o comércio, né? Uma mudança da forma de consumo, ela atinge todo o comércio. Algumas atividades mais, outras atividades menos. Bom, o que eu trouxe aqui é uma sequência de índices interanuais, né, por atividade, né? Parece muitos números, isso é o computador, o programa até marca isso. Vocês vão ver que livros está ali marcado já no quadradinho separado. A gente vê isso aqui são comparações do mês contra o igual mês do anterior por sequência, né? A gente já viu perdas maiores e a gente vê que ainda assim é a atividade que tem uma perda relevante, né? Ainda tem uma perda relevante em relação a outras atividades. Mas vamos olhar isso de uma outra maneira mais próxima. Então, aquele slide anterior eu estava colocando todas as atividades do comércio. Aqui eu estou selecionando a atividade do qual a gente quer conversar. Livros, jornais, revistas e papelaria. Então, quando a gente observa essa sequência de resultados interanuais, isso são mensais, tá? A gente sabe que essa atividade tem uma frequência muito grande no início das aulas, então janeiro é como se fosse o Natal dessas atividades, né? É muito marcado um crescimento grande em janeiro. Então, as perdas maiores acabam também se concentrando em janeiro, como é o caso de 2021, quando comparado a um janeiro de 2020, onde não tinha pandemia. Aí você vê, olha só, o 2021 com menos 53, em cima de um crescimento de 3,6, né? Quando a gente chegar nos itens anuais, eu acho que fica mais claro para a gente observar essa evolução. Vamos... Voltou. Bom, vamos falar um pouquinho desse índice acumulado. O que é esse índice acumulado? É quanto é que... Qual foi o fechamento de ano, né? A gente trouxe uma sequência aqui de 2012 até 2023. Então, não mudou esse, peraí. Não, é o acumulado. Peraí. Voltou para... Acho que foi para frente, peraí. Tá. Esse índice acumulado, primeiro eu trouxe a tabela grande, para vocês olharem os outros setores, até porque é interessante vocês verem como o livro está em relação aos outros setores. A gente experimentou, de 2004 até 2014, momentos da economia crescendo. Então, você vê resultados mais positivos. Acho que todo mundo estava aqui, tem ideia de que em 2015 e 2016, a economia enfraquece, em 2014, e em 15 e 16, a gente tem 2 anos de PIB negativo. Né? Em 2015, o PIB foi menos 3,8%, em 2016, menos 3,6%. Então, foram 2 anos que, se acumular essas perdas, vai dar quase 8% de perda em 2 anos. Então, o que a gente observa aqui? Todas as atividades do comércio perdem fôlego. A única atividade que mantém em 2015 um resultado positivo é artigos farmacêuticos, porque de uso contínuo, do qual as pessoas não podem ficar sem aquele tipo de consumo. Né? Todas as atividades em 2015 e 2016 tem uma perda geral de fôlego, né? A economia perde fôlego, principalmente o consumo das famílias, que é um elemento fundamental para o PIB. Então, o PIB, acho que o consumo das famílias caiu 4,6%, se não me engano aqui. 4,6% nesse período 2016, ou seja, uma queda ainda maior que a queda do PIB. Né? Um segmento, que é o consumo das famílias,
que segurava o PIB, nesses anos não foi capaz de segurar, e aí houve uma perda geral. E aí o que acontece em 2017, 18, 19, até a gente chegar agora? O que acontece para esse segmento, aí vamos entrar um pouco no segmento. Bom, a gente viu que 2015, 16, perda do fôlego geral em todas as atividades. O que aconteceu a partir disso? Né? Então, vamos olhar para o índice acumulado no ano de livros. Vocês veem ali que de 2004 a 2014, a 2013, resultados positivos acompanhando. Né? A gente sabe que essa atividade aqui, ela não é uma atividade básica, como alimentos, farmacêutica. É uma atividade que depende de renda. Assim, você, com a renda muito apertada, as famílias precisando fazer a sua ginástica para poder manter o final do mês, elas acabam preterindo algum consumo que não é fundamental. E, além do que, a gente vive num país que 80% da população gasta 80% da sua renda no supermercado, ou mais do que isso. Então, a gente está falando de uma atividade que ela cresce, né, como vocês viram, ela acompanha um crescimento da economia e ela perde quando a economia perde. E por que ela depois, como ela faz, diferente das outras atividades, depois de 2016, outras atividades recuperam e a atividade de livros ela acentua essa queda. Ela acentua a queda porque exatamente depois de 2016, 2017, 2018, a gente começa a perceber uma grande reestruturação desse setor, principalmente vindo das livrarias, né? Com o fechamento de grandes livrarias que tinham mega stores, né? Haviam grandes livrarias e grandes movimentos ali, e elas vão fechando ao longo de entrando em recuperação judicial, revendo seus modelos de negócio. E o que acontece com esse segmento é que, como a receita dessas atividades é a mais elevada, a atividade como um todo ela começa a recuar. Mas papelaria, que faz parte dessa atividade, ela ganha, porque todas essas mega stores de livraria, elas tinham o seu segmento de papelaria. Então, a pessoa ia lá, comprava livros e também comprava algumas coisas de papelaria. Então, há uma fuga dessas grandes para os pequenos e médios. Então, assim, o setor de papelaria, quando a gente isola ele, eu não tenho como isolar ele aqui, porque eu não tenho como divulgar essa informação, mas eu tenho como olhar internamente, ele vem se mantendo e ganhando ao longo do tempo. Diferente de livros, que veio a recuperação agora muito através de livros didáticos, mas a loja, aquela experiência de você ir na loja, conversar com o vendedor, ele te indicar o livro, é cada vez mais reduzida, né? Assim, a comodidade, a praticidade do uso do comércio eletrônico acaba substituindo. Bom, deixa eu passar isso aqui. Então, deixa eu te falar. Desse slide aqui, o que eu queria mostrar é exatamente isso. É que, ao longo, quando a economia cresce, quando o PIB está crescendo, a renda familiar cresce, essa atividade acompanha, perdeu em 2015 e 2016, mas não conseguiu recuperar como outras atividades recuperou. Por quê? Porque junto desse movimento, vamos dizer assim, de recuperação da economia, tinha ali um fator de mudanças estruturais do setor. Ou seja, o setor enfrentava novas formas de consumo. Então, isso para o setor é uma coisa que exige momentos de você entender e se recuperar em relação àquilo. Então, vocês veem ali, em 2018, esse movimento, e ele se acentua em 2020, como todas as atividades de comércio fizeram. Então, ele registra a taxa mais negativa. E depois, em 2010, como esse resultado é sempre em relação ao ano anterior, você tem uma queda de menos 30%, então você tem uma redução de queda em 2021, porque você teve uma base muito baixa, e agora, em 2022, você consegue ter uma recuperação. Essa informação, para 2023, eu só tenho até maio, por isso que eu não botei ela aqui, porque eu acho que ela ainda tem um meio ano ainda para fechar, né? Então, eu acho que fica mais fácil quando a gente está fechando o ano todo. Então, eu falei que esse indicador era um indicador nacional. Essa pesquisa ela vai em toda a unidade da federação, todos os países, os 27, mas ela só produz indicador para 12. Então, são 3 estados do Nordeste, né, Ceará, Pernambuco e Bahia, todo o Sudeste, todo o Sul, Goiás e Distrito Federal. Aí eu marquei ali em vermelho, o ano 2020, você tem um comportamento em todos os locais de quedas
elevadas em todos os estados. E em 2022, você vê uma recuperação em todos os estados. Se você olhar nessa tabela toda, que vai desde 2005 para cá, só o ano de 2009 e 2010 teve crescimento em todos os estados para essa atividade. Não é comum você ter todos os estados com resultados positivos, como aconteceu em 2020, mas o 2020, quando aconteceu em 2022, porque você estava começando um momento de recuperação. 2020 muito marcado. Então, quando eu trouxe esse slide aqui, é para dar uma ideia de que essa informação está baseada em todas a unidades de federação, e aqui a gente vai ter que mapear. Por exemplo, eu não trouxe a informação de 2023, mas Distrito Federal teve um crescimento muito alto ligado às gráficas de governo, por causa do movimento todas as escolas municipais, né, Então, a gente tem que também mapear como geograficamente está essa informação. Então, a gente sabe que Brasília tem um peso grande, principalmente nessa recuperação do início de 2023, com a volta efetiva de edição de livros, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, é um número que ele está comportado nacionalmente, ou seja, é um comportamento, embora com diferenças. Aqui, a gente vai ter grandes diferenças aqui. Renda de cada estado, inflação de cada estado, crédito para endividamento da população. Então, assim, se a gente for olhar estado a estado, é uma pesquisa, aí a gente não tem tempo hábil para fazer isso aqui. Bom, esse slide aqui é um slide que, assim, a gente conversa muito sobre pandemia, né? A pandemia foi um marco na vida de todo mundo. Nessa atividade que nós estamos conversando, essa atividade já vinha sofrendo antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, simplesmente acrescentou-se fatores a isso, né? Ela sofreu com a pandemia, mas ela já estava sofrendo antes com todo esse movimento de mudança estrutural, principalmente nos setores de livros. Então, essa comparação aqui é uma comparação de janeiro de 22 a 23, ou seja, um ano de observação, mas todos os meses a gente está olhando para esse período de fevereiro de 2020, ou seja, eu estou comparando esses números com o período pré-pandemia. Então, quando eu estou comparando o período pré-pandemia, eu hierarquizei aqui, aí você percebe que livros é a atividade que está mais sofrendo, ainda com menos 38,3%, ainda em maio de 23. O que é esse 38,3%? Ela está 38,3% abaixo do período pré-pandemia. Ela perdeu quase 40% do período pré-pandemia. Só que, olha só, eu achei esse slide interessante quando eu montei. Você vê em janeiro de 22 a perda era de 60%, menos 60,2%. Ou seja, em um ano, o setor recuperou 40%. Recuperou 20 e poucos por cento desses pontos percentuais aqui. Então, assim, é a atividade que mais recuperou. Como ela que mais caiu, então ela teve uma recuperação mais intensa em relação. E o que a gente observa no comércio de forma geral? Quais são as atividades que estão melhores do que antes da pandemia? As atividades que cresceram durante a pandemia, principalmente farmacêutico, os hábitos de farmácia, eles entraram na nossa vida e não vão sair mais. As doenças que isso trouxe. Então, ou seja, a farmacêutica, ela aproveitou um período como nenhuma outra atividade aproveitou. Combustíveis é a segunda atividade, mas o combustíveis teve uma questão de preço, lembra? O combustíveis ele teve uma redução de preço muito significativa. Então, quando a gente olha para o volume, a gente vê um volume crescendo muito. Hipermercados alimentícios é uma atividade básica que faz parte da vida. Você vê que ela não tem muita variação ao longo do período. É uma atividade que mantém uma variação muito constante, né? Mas todas as outras atividades acabaram perdendo, né? Elas estão crescendo menos do que a média do comércio, que é o setor de móveis eletrodomésticos, artigos de uso pessoal e doméstico. Aqui nessa atividade, é uma atividade que também, nesse grupamento de KNAI, a gente tem as grandes lojas de departamento. As grandes lojas de departamento, elas também roubam receita de papelaria, porque em todo grande loja de departamento tem um setor lá que vai ter cadernos, estojos, essas coisas. Então, assim, só para ter uma ideia, mas no supermercado também tem. Né? Os grandes supermercados, você também tem uma área de papelaria. Então, assim, como a gente não investiga produto, a gente investiga atividade, a gente tem que observar que essa atividade de livros, ou seja, parte da receita de papelaria, ela não está só na papelaria.
ela vai estar misturada lá no hipermercado, ela vai estar misturada numa grande loja de departamento. Então, ou seja, às vezes a pessoa quando olha, mas, poxa, eu estou crescendo tanto, meu amigo também, e o número não mostra tanto. É porque tem fugas, né? É que é um resultado... o varejo do Brasil é uma atividade síntese, né? Então, quando ela é síntese, quando você vai separar as atividades, você tem que observar que há uma perda. Então, eu achei interessante esse slide porque mostra isso. Então, voltei. Uhum. Bom, aqui eu peguei somente a atividade para a gente ter uma ideia mais marcada. Tudo isso está comparado com o período pré-pandemia, né? Então, quando a gente olha o período pré-pandemia, desde 2020... Então, por que 21 e 22 eu marquei em vermelho? É o janeiro. Como eu falei, o janeiro de vocês é o grande momento do setor, né? Um momento de alta, de receita mais alta. Então, quando comparado com o período pré-pandemia, aí você vê as perdas mais altas localizadas exatamente no mês onde você auferia mais receita. Então, em 21, você teve menos 82% desse período pré-pandemia e em 22, menos 60,2%. E em 23, isso já vai começando a melhorar e aí tem uma contribuição grande dos livros didáticos, tá? Essa aqui, eu acho que esse slide aqui é o resumo da ópera. Eu estou aqui... Quanto tempo... eu já estou finalizando aqui a apresentação. E quanto tempo, mais ou menos, a gente tem ainda para perguntas? Que eu acho que assim, o mais interessante é se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente poder trocar um pouco de figurinha. Então, o que eu trouxe nesse slide? Eu mostrei... essa aqui mostra o movimento dessa atividade, livros, jornais, revistas e papelaria. Você mostra o período mais alto, onde a receita era mais elevada, está localizado no ano de 2013, 2014. Né? 2014 tem uma perdinha de menos 0,3, mas 2013, essa linha de cima é zero, tá, gente? Eu estou colocando o ponto mais alto como ponto zero. Depois eu estou fazendo a variação em relação ao ponto mais alto. Então, em 2013, janeiro de 2013, foi a receita mais elevada dessa série. E aí, com a história que a gente já contou, a gente pegou o ano de 2015 e 2016 com muita perda de fôlego em todo o comércio, por conta de aumento de juros, redução de emprego, redução de renda. O que acontece é que, se a gente olhasse esse mesmo gráfico para o varejo como um todo, a gente ia ver um movimento de crescimento a partir de 2017, quando a economia começou a se recuperar. E isso não é observado nessa atividade. Por quê? Porque foi exatamente quando começaram a ter quer dizer, nesse período, o comércio eletrônico ganha mais força, as lojas físicas perdem fôlego, começa a ver o movimento de fechamento de lojas. Então, esse movimento ele vai manter quase que em queda livre. Quando chega 2020, aí sim, todo o comércio perde. E essa atividade que já estava perdendo antes da pandemia, chega em 2020 e mostra os resultados mais negativos. Então, quando eu estou trazendo aquele resultado de janeiro de menos 82,6, janeiro de 22, é em relação a 2013, ou seja, em janeiro de 22, as receitas estavam menos 82,9% em relação às receitas mais elevadas que foram em 2013. É só para dar uma ideia de o quanto se perdeu de um período, vamos dizer, um período áureo para a atividade, né? Um período de receitas mais elevadas. A gente vê uma observação no final, já em 2023, alguma recuperação, mas ainda está 73,1% abaixo do período mais elevado. Então, ainda tem muito chão para essa atividade recuperar períodos, vamos dizer, áureos para essa atividade. Se isso vai acontecer, a gente não sabe. Isso não é previsão. Isso é um movimento, pode ser que a reestruturação vai levar para outros caminhos, o que vai acontecer, isso a gente não sabe. Mas, assim, o que eu queria mostrar aqui é que, além desse período de 15 a 16, onde a economia, entre recessão, de fato, né, porque estão 2 anos, há 25 anos não tinha PIB negativo. Em 2015, a gente vai com menos 3,8, há 25 anos que a gente não tinha um resultado tão negativo para o resultado do produto interno do país. Isso se prolongou em 2016 e acabou encontrando um grande desafio para a atividade. Então, essa atividade não recupera antes da pandemia e entra na pandemia sofrendo, e ela acaba sendo uma das mais, vamos dizer assim, até porque a gente tem uma questão de renda, a gente tem uma questão de massa salarial que está estável ainda, embora o emprego está
de certa forma, recuperando, né, um menor resultado já de muito tempo, a renda ainda não está muito recuperada, porque os empregos são empregos informais, empregos que não são, que têm menos estabilidade, então as pessoas não vão sair comprando tudo, elas vão se manter um pouco naquela, até entender um pouco aquela nova receita. Então, lembrando que essa atividade não faz parte das atividades básicas, né? Ela depende de renda e ela depende de hábitos de consumo. Então, são duas coisas que a gente está em desafio agora, né? Acho que se alguma coisa que a gente ficar retido dessa conversa que a gente teve aqui, é isso. A pandemia, ela teve impacto para todas as atividades, só que teve atividades que ganharam com ela. Não necessariamente uma atividade que depende de renda, como essa atividade que vocês estão inseridos, né? Eu andei aqui nessa feira maravilhosa, colorida, de vontade de comprar tudo, né? Porque é muito chamativo, é muito, né? É uma atividade que brilha os olhos, né? Você olha ali, é tudo colorido, muito bonito, organização. Então ela é uma atividade que chama o consumo, mas você precisa da renda. Se você tem famílias ainda muito comportadas, gastando 90% da sua renda em alimentos, você não vai imaginar que vai ter uma fuga para esse tipo de atividade, né? Então, concluindo aqui a minha rápida apresentação, que não sei nem quanto tempo deu. Bom, eu trouxe... É possível eu clicar ali em cima daqui... Tem que ser ele ou eu? É que é o seguinte, o que eu trouxe aqui nesse slide do final? Eu trouxe um pouquinho do IBGE para vocês, um pouquinho do que é uma pesquisa conjuntural, como é que a gente acompanha isso. Todos os meses, vocês podem entrar na agência de notícias do IBGE e buscar essas informações. Eu queria mostrar isso aqui. Como é que eu consigo clicar o link? Você consegue clicar... Antes de clicar no link, olha só para você assim, a pesquisa anual do comércio ela foi divulgada dia 4/8, ou seja, agora, semana passada. O que mostrou essa pesquisa? Mostrou um crescimento de 3,2% da receita do varejo sobre o ano de 2020, de 21 para 20, mas ainda abaixo do período pré-pandemia. Ou seja, o varejo como um todo não se recuperou da pandemia. Tá? Não foi só livros, né? O varejo como um todo. Então, é a pesquisa e a mensal. E essa mensal, que essa que eu trouxe os números, que é a pesquisa mensal, ela vai ser divulgada agora, no dia 9, quarta-feira? Terça, sei lá. 8, 9, 6, 7... Quarta-feira, né? Na quarta-feira vai ser divulgada a pesquisa mensal do comércio, então, se ele clicar nesse link aqui, amigo, não tem como. Ah, que pena. E eu não tenho nem como aqui, né, também. Bom, nesse link aqui, esse link remete para a agência de notícias do IBGE. Quando você clica nesse link, vai aparecer todas as pesquisas que foram divulgadas recentemente, mais atrás, e qualquer outra coisa. Então, assim, se a gente pudesse manter... Está tentando. Porque, assim, é importante... O que eu acho que é mais importante... Assim, vai tentar. É um exercíciozinho que qualquer um pode fazer. Se colocar agência IBGE, ele vai remeter para esse site onde você vai ter todas as informações, inclusive essa informação da pesquisa anual que eu dei agora, que foi divulgada agora no dia 4, vai estar lá, entendeu? Assim, e aí vai aparecer... você pode fazer a tua pesquisa por pesquisas econômicas ou pesquisas domiciliares, pesquisas sociais, e aí você vai ter um universo de informações de pesquisas em geral. Eu acho assim, o que acontece no comércio não é diferente da indústria, nem diferente do serviço. Há um crescimento, há uma recuperação, mas ainda não recupera, ainda está longe do período pré-pandemia, embora algumas atividades já estejam ganhando acima. Mas são atividades específicas que ganharam com esse momento, né? Infelizmente, está ligada à nossa saúde. A atividade você não pode interromper. E o hábito mesmo, o hábito de farmácia foi um hábito que a pandemia nos levou para a farmácia, né? E de lá a gente não sai mais, né? Então, assim, é uma atividade que certamente ganhou entre todas as atividades do comércio, mas não como o comércio varejista como um todo ainda está abaixo ainda dos períodos pré-pandemia. Com isso que eu termino assim essa exposição aqui e fico super à vontade para responder qualquer pergunta. Se eu souber, se eu não souber, eu vou saber quem sabe e vai chegar até você. E o que é importante é o seguinte, vocês podem ter acesso a todas as informações do IBGE através desse link da agência. Conseguiu? Deu certo? Eita! Só um minutinho, então. Enquanto a Isabela toma uma água. É só fazer um convite, porque vocês entrarem na página, olharem outras coisas, isso é interessante. E para quem está aqui conosco, a Isabela vai estar à disposição agora para algumas perguntas.
Só levantar a mão que nós passamos o microfone, tá? Fiquem à vontade, por gentileza, enquanto os meninos colocam o link ali. Alguém gostaria já de fazer uma pergunta? Um elogio, alguma colocação que acha bacana? Ótimo. Fala seu nome, por favor, se você vem de algum segmento específico. Elizabeth, meu nome, eu tenho uma papelaria em São Bernardo, aqui perto, né? Eu queria saber se a pesquisa vai chegar a dividir, né? Porque o setor de livros é diferente do de papelaria, né? Vai ter esse... Não. Eu como gerente das pesquisas especiais, eu tenho que dizer que não. É porque, assim, esse segmento ele compreende uma única KNAI. E nessa KNAI, ele já está contemplado. A gente sabe que a receita comparada com livros, principalmente quando tem um evento desses ela fica bem diferente em relação à papelaria. Mas uma informação, Elizabeth, né? Que eu acho interessante trazer para o pessoal da papelaria, que eu olhei empresa em empresa. Vocês não podem fazer isso, porque a gente... mas eu olhei e eu vi que a papelaria ela tem crescido, ela está mostrando um aumento, independente dos livros. Se a gente fosse fazer um indicador, eu não posso criar esse indicador assim e publicar, mas eu acompanho isso e eu acho que muito disso vem da fuga de receita dessas mega stores de livrarias, que é possível, entendeu? A gente não tem como provar isso, mas é muito comum, porque todas elas tinham uma papelaria forte e elas foram fechando. Então, assim, o movimento que está liderando agora é das pequenas e médias papelarias, entendeu? E, assim, é um movimento muito de bairro, né? É um movimento muito muito customizado, da experiência de você conversar com o vendedor, né? Eu tenho muito prazer, Elizabeth, estar conversando com pessoas que esse é o dia a dia de vocês. O que a gente vem falar aqui é o dia a dia, né? E vocês sabem o quanto depende de renda, o quanto é uma atividade que está muito atrelada. Por isso que o consumo, por isso que uma divulgação de uma pesquisa mensal do comércio tem um grande, tem um grande chamariz da imprensa. Eu já fiz no Globo News, Jornal Nacional. Por quê? Porque ela mede o consumo das famílias. E é um medidor de consumo das famílias. Exatamente. Então a gente sente que é o seguinte: embora a gente não tenha a massa salarial está muito estável, ela não está recomposta, embora os empregos tenham aumentado, mas são empregos de qualificação baixa, então eles não têm capacidade para aumentar a massa salarial de toda a nação, mas a gente observa que tem isso. Então, provavelmente, deve estar mais, ou seja, deslocou um pouco a receita das grandes para as pequenas, no caso das papelarias. Tá? Eu te respondi. Agradeço a tua pergunta. Obrigada, Elizabeth. Conseguimos aqui, então, olha Isabela. Só, vamos lá. Quando você clica nesse agência de notícias, você vai cair nessa página geral, onde vai estar... Olha lá. Olha a pesquisa do comércio lá que eu falei para vocês, que foi divulgada no dia 4. População ocupada no comércio, que é 3,2 em relação a 2021, mas fica abaixo do período pré-pandemia. Então, isso é uma informação que é recente. Bota ali em ver mais notícias, você tem como? Aí você tem, nesse ver mais notícias, essa que você entrou na pesquisa anual. Volta um pouquinho antes. Olha ali. Quando você bota clicar mais notícias, você pode escolher se você quer uma estatística econômica ou uma estatística social. No nosso caso, vamos escolher as econômicas, né? Então, clica, por favor, nas estatísticas econômicas. Aí vai aparecer todas as pesquisas que vão a empresas, ou seja, todas as pesquisas da área econômica do IBGE. Então, olha só para a gente ter uma ideia, que a pesquisa mensal do comércio... Posso aqui? Posso, né? Aqui, ó. Só subir um pouquinho, por favor. Isabela, um passinho para trás por conta da caixa de som. Perfeito. Então, se você Qual que você precisa? Então, a PAC foi a última pesquisa às empresas que a gente está divulgando, foi divulgada agora. A pesquisa na produção industrial é a mesma pesquisa do comércio mensal, mas só que a gente faz para a indústria. Vai mais abaixo um pouquinho. Tudo da mesma área que eu venho, tá? O IPP, que é o Índice de Preços da Indústria, também é uma pesquisa mensal. E olha aqui a pesquisa mensal do comércio. Essa aqui, ó, o volume de vendas do comércio recua 1% em maio. Ali
foi as informações que eu trouxe para vocês, que é a última informação disponível. Se vocês entrarem às 9 da manhã, no dia 9 de agosto, vocês vão pegar a edição do mês de junho. Então, vocês já vão ter um semestre inteiro, de janeiro a junho, essas mesmas informações. Então, se você puder entrar na do comércio, só para mostrar que tipo de... Entra na pesquisa mensal do comércio. Aí você vai ter um release, ou seja, com as principais informações, e aqui ao lado, todo o material que a gente prepara para essa divulgação. Áudio do Cristiano, que é o gerente da pesquisa, o vídeo dele também. Se você botar em documentos ali, ó, aí você vai ter a publicação completa, a série histórica, a apresentação, ou seja, tudo que é produzido pela nossa área para divulgação vai estar nessa área aqui. Então, é um lugar onde vocês vão ter não só a pesquisa de comércio, mas pesquisa de serviço. Por exemplo, está crescendo muito o serviço EAD, né, a educação à distância, né, com a pandemia. Mas isso não está na pesquisa do comércio, isso é serviço, entendeu? Então, não está no escopo. Então, só para vocês terem uma ideia do que, aonde vocês buscarem essa informação da área econômica, sempre na agência de notícias, tudo que é divulgado para a sociedade, para o país, vai estar nessa área aqui. E aí vocês vão achar outras informações aqui que podem interessar vocês, entendeu? Até porque quem acompanha comércio tem que acompanhar a conjuntura. Porque o comércio depende de se a população está endividada, depende se a população tem acesso ao crédito, depende se a população está crescendo a remuneração dessa população. Então, são muitas informações de conjuntura que vão influenciar na tua receita, entendeu? A tua receita, ela é condicionada a essas coisas. Você pode fazer as suas ações pessoais, né, as suas promoções, mas tem um quadro conjuntural por trás, entendeu? Então, acho que é interessante. Assim, o comércio tem que estar sempre com essa conjuntura muito up-to-date. Ela tem que estar muito... Senão a gente não consegue analisar o comércio, tá? Então, agradeço enormemente aqui a vocês todos mais uma vez. Muito obrigada a você, Isabela. Temos mais perguntas? Alguém? Alguma outra dúvida? Não? Então, agradecer Isabela Nunes Pereira, do IBGE, por todo o conteúdo que trouxe aqui para a gente, todas as orientações que deram aqui, que foi dada aos nossos participantes. Desejamos que retorne com a gente na Escolar na próxima vez. O IBGE que agradece muito a oportunidade de a gente estar aqui junto de quem faz o setor, entendeu? Isso é muito importante para a gente, tá? Obrigada, Isabela.